de novembro, domingo, 2022, cartas do dia. Estou embaralhando os 3 oráculos que vocês já conhecem e vou ver também o número da sorte de hoje, né? Vamos lá. Tarô de Tote, baralho cigano e tarô dos orixás. Como que eu faço? É recomendado se embaralhar 7 vezes, ou no mínimo 3. Né? Como eu tiro carta aleatoriamente, ainda corto, às vezes eu embaralho 3 vezes, às vezes eu embaralho 7. É o mínimo 3 vezes que eu embaralho, tá? Então vamos lá. Que a ancestralidade, nossas egrégoras negras, afro-brasileiras, africanas, possam abençoar essa jogada, possam responder através desse baralho. Peço licença. Que possam trazer uma mensagem para nós de consolo, dias que estão sendo tão difíceis, né? Principalmente para a população mais vulnerável do nosso país. Vou cortar e vou tirar uma carta de cada oráculo. Já pulou uma aqui, 2 do baralho do tarô de Tote. Meu Deus. Vamos lá. Tirar do baralho cigano agora. Vou tirar 2, já que pulou 2 do outro baralho, vou tirar 2 também. E vou tirar 2 do tarô dos orixás. Reverenciando a nossa ancestralidade. Vamos lá. Tarô dos orixás. Quem abre o jogo é Exu e Euá. Exu nos búzios, ou seja, o mensageiro, ele está trazendo mensagem para nós. Também se refere à velocidade, à estratégia, à astúcia. Exu é o orixá da astúcia, é o grande comunicador que lida com amplas esferas. Desde as esferas mais superiores, mais sutis, mais elevadas, até o Altíssimo, até o grande universo, o grande cosmo, o ser cósmico que nos trouxe a vida, até as camadas mais baixas, mais densas, dos espíritos sem luz. Exu tem essa liberdade, esse movimento, né? Igual o deus Hermes, ou Mercúrio, para os gregos e romanos, né? Então ele é o grande mensageiro, portador da mensagem, da palavra dos orixás. E da vontade também. E também é quem transporta as oferendas. Junto com Euá, no corpo, ou corpo que se refere à audição, interpreto como a intuição espiritual. A audição, né? Nesse caso, o orixá Euá, que é um orixá ligado à intuição, em algumas culturas também ela está ligada ao cemitério, aos mortos, né? A névoa, a neblina, as coisas misteriosas, aos segredos guardados, né? A grande feitiçaria. Na cultura Lucumi, Euá, acredita-se que ela foi a primeira feiticeira, né? Eu fiquei surpresa porque eu sempre soube que era Oxum. Mas cada cultura tem uma interpretação de ver as suas divindades. Então, quem abre o jogo são esses 2 grandes orixás, já todos são grandes, ligados à transmissão da conexão, transmissão da comunicação e a comunicação intuitiva e espiritual, né? Então são os próprios orixás que estão abrindo esse jogo, dizendo, potencializando, na verdade, a energia, a capacidade intuitiva que cada um de nós tem, né? O desdobrado dos jogos aqui, das cartas, vão elucidar melhor essa mensagem. Que mensagem que eles querem que a gente tenha ou desenvolva? Olhar mais para a nossa parte intuitiva, comunicar mais, aproximar-se mais do divino, manter-se mais conectado com as nossas egrégoras, dar mais ouvido, levando em consideração a carta de Euá, a audição, a nossa intuição, a voz interior. Vamos ver. Cai a casa, o baralho cigano, e o urso. Bom, a carta da casa pode se referir à nossa própria casa, ao nosso lar,
nosso lar morada, nosso lar morada do nosso espírito, nosso corpo, nosso ará, ou nossa casa, nosso templo espiritual. Que a gente está falando de intuição, né? De intuição, de comunicação com os orixás. Aqui tende a ser muito mais o nosso templo, nosso terreiro, nosso ilê, né? Nosso centro de umbanda, nossa igreja, não importa. É o espaço sagrado onde a gente vai se fortalecer. Urso, a carta da força, né? É o lugar, o espaço onde nós vamos e participamos e comungamos com os nossos orixás, nossos irmãos e irmãs de santo, pai ou mãe de santo, no intuito de cultuar as divindades, cultuar a si mesmo, o seu próprio corpo, a sua própria espiritualidade egrégora, né? Individualmente e coletivamente, né? Então, Exu e Euá lembrando para nós de onde nós tiramos a nossa força. Seja ela a nossa força espiritual, nosso templo, nosso terreiro, seja ela a nossa força material, nossa casa, nosso lar, nossa família, seja ela a nossa força interior, nosso auto-amor, nosso autocuidado, nossa casa ará, corpo. Então, Exu e Euá estão lembrando disso, né? Que essa força vem dali, para a gente não esquecer. E aí talvez isso pode dizer o seguinte: a gente cria muita expectativa no outro, né? Às vezes a gente tem até a tendência, isso é comum da nossa cultura, culpar o outro pelos nossos problemas e não assumir, mesmo que a gente esteja correto diante de uma situação e justo diante de uma situação. Boru, Ibó e Bochechê, meu irmão Tiago, por mais que a gente esteja correto numa situação, mas se a gente está passando por um determinado problema, por exemplo, uma briga familiar, um desentendimento, né? O nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossa intuição, tá, eu tô certo, mas eu vou defender aquela certeza, ok, mas isso não estimula mais uma briga? Não estimula mais um desentendimento? Tem um ditado budista ou hinduísta, eu não me lembro agora, depois eu passo lá no grupo, que diz mais ou menos o seguinte, lá no grupo de transmissão, né? Que mesmo se eu estiver certo, mesmo eu estando certo, se eu fizer o meu irmão tropeçar, eu deixei de ser justo. Ou seja, a gente não tem que enfatizar a nossa justiça, ao nosso ponto de vista, por mais que a gente esteja certo numa situação. O que tem que trazer ao foco numa situação de divergência, de antagonismo, de briga, é o que conduziu a isso e como mediar essa situação, sem perder nossos princípios, sem perder nossos valores, mas não fazendo com que a pessoa errada tropece ainda mais. Porque às vezes ela não se deu conta de que está errada, ela está agindo de forma inconsciente ou reproduzindo um senso comum, uma ideia equivocada sobre determinado assunto. Então, enfim, a gente fala de corpo, fala de casa, fala de templo, fala de Exu, de Euá, e fala dos nossos erros e das discussões e do nosso trato com a coletividade, né? Olha como o Exu potencializa isso. A gente vai lá e volta, né? Por fim, tarô de Tote. O Papa ou Hierofante, arcano maior, quinta carta do tarô dos orixás, carta número 5, na verdade, né? Porque começa pelo 0, louco. Então essa é a sexta carta, mas carta número 5 no tarô de Tote. E a princesa de discos, aquela que arranca água de pedra, né? Aquela que, vamos dizer assim, cuida bem dos seus bens, das suas questões materiais, sabe lidar muito bem com isso, é uma boa administradora, é uma administradora competente porque ela é capaz, e diligente, porque ela é capaz de tirar água de pedra. Essa é a princesa de discos. Vaninha, meu amor, Iboru, Ibá, Ibochechê, Angélica, beijo, bom dia. Boa tarde, né, gente? E o Hierofante, o Papa, ele é o pontífice. É aquele que conecta o mundo material com o mundo espiritual. Mas ele é um ser encarnado. Ele é uma pessoa. Diferente de Exu,
que é um grande pontífice também, que faz a ponte, né? Pontífice, Exu é uma entidade, é uma deidade, uma divindade, é um orixá. O hierofante, o Papa, não. É uma pessoa responsável por um espaço sagrado, por lidar com um grupo, transmitindo e sendo responsável por essas mensagens pela vontade do divino, né? Eu acredito, hoje sendo 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, que essa mensagem aqui está se referindo muito a nossos templos espirituais, as casas que nós frequentamos, seja um terreiro, um abaçá, um ilê, um ebé, o templo de candomblé, umbanda, ifá, quimbanda, batuque, seja a igreja, seja um centro espírita kardecista, enfim, seja o que for. Hoje a mensagem que é trazida se refere a isso, a esse espaço sagrado onde nós obtemos força, onde nós nos revigoramos, onde nós aprimoramos a nossa intuição, onde nós aprimoramos o nosso espírito, onde nós alimentamos as nossas energias espirituais e os nossos valores. Valores por quê? Porque cai a princesa de discos. E aqui não é só valor material, também se refere aos valores espirituais, né? Principalmente porque ela cai junto com o hierofante, o Papa, o grande pontífice, né? Então é um momento da gente refletir. Como que a gente está lidando com esses espaços sagrados que nós fazemos parte, que nós fizemos acordos e nós fizemos trato, né? Como que nós estamos contribuindo para a manutenção desses espaços sagrados, né? É uma doação, né, que a gente faz de si mesmo. Mas a gente está fazendo isso de forma justa, correta, injusta, a gente está se sentindo explorado, a gente está se sentindo usado, ou a gente está sendo insuficiente, mesquinha, né? Acredito eu que essa é a mensagem das cartas de hoje, cuidarmos bem dos nossos templos espirituais, o terreiro que a gente frequenta, cuidar bem da nossa casa sem negligenciar a nossa casa e sem negligenciar o nosso corpo. Porque não adianta nada eu ir pro barracão, fazer minha mensalidade lá, contribuir, fazer ebó, pagar, fazer tudo, e na minha casa tá faltando um óleo, uma fruta, e isso prejudicar o meu corpo. Isso há um desequilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Lembrando também, gente, é importante eu falar isso enquanto babá que sou também, que nossos líderes, nossos babás e nossas iás, eles não têm que ser os nossos capatazes, os fiscais dos nossos bens, não. Os impondo, nos assediando, nos constrangendo, melhor palavra, do ponto de vista material. A gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer, que está no nosso alcance, para que a gente faça com o coração leve. Mas também a generosidade tem que ter um equilíbrio, né? Entre não ser explorado e não ser mesquinha, não ser sovina. A gente tem que ser generoso, porque o universo, ele devolve para a gente tudo aquilo que a gente investe e manifesta, né? Porque um templo sagrado paga luz, paga água, precisa de uma vela, precisa de um dendê, precisa de um incenso, precisa de uma série de coisas para poder atender as pessoas como um dia nós estivemos lá a primeira vez e fomos atendidos. Chegamos lá, já tinha tudo. Porque alguém se prontificou em colaborar, em contribuir. Então acredito que hoje essa é a mensagem, né? Dia 20 de novembro, a gente falando de terreiro, a gente falando de liderança espiritual, a gente falando da necessidade de se fortalecer no nosso templo, na nossa casa de santo, e lembrar dos compromissos que a gente firma com o céu, com o Orum, aqui ainda no Aie, na Terra, né? É isso, gente. Surpreso com essa mensagem. Geralmente as mensagens são muito mais filosóficas, né? A gente fala muito mais de princípios, de valores, de energia. Hoje a mensagem foi até um pouco mais prática, falando da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso proceder, né? Da nossa conduta em algo que é tão importante, que são os nossos templos sagrados. Espero que vocês tenham gostado.
E quem desejar fazer a consulta oracular das cartas do ano e do número do ano individual, eu estou pedindo uma contribuição de R$23, feita através de Pix, e tiro as cartas, são 3 cartas e os dados, interpreto a mensagem que está ali sendo transmitida, tá? Nos oráculos, para orientar o nosso ano de 2023, tá bom, gente? Ó, vamos ver qual é o número do dia. Aroexu, já tudo entregar as almas. Aroia. Ó, 5 no positivo, 2 no negativo e 6 no neutro. Bom, número 5 a gente já fez análise recentemente, né? É o número da cria, da criatividade, da prole. Não é da potencialidade ou da capacidade de parir. Isso tem a ver com o número 2, também o número 4. Mas isso aí a gente já pariu. A gente já deu fruto, a gente já botou algo no mundo, seja um filho, seja um projeto, seja um livro, né? Então hoje é um dia que a gente tem que cuidar mais do que a gente já colocou aqui na Terra, do que pensar em plantar mais, né? Cai o 2 no negativo, ou seja, já botamos os filhos no mundo, nosso projeto, nosso filho, construímos a nossa casa. Tudo isso é criação da gente, é a nossa prole, é um produto do nosso trabalho, né? Todos os produtos do nosso trabalho. Hoje é dia de cuidar deles. E cuidar no ponto de vista material mesmo, né? Material. É cuidar dos que já estão aí no mundo, sem deixar para trás, pensando assim, não, quero colocar mais no mundo, quero criar mais, quero produzir mais. E aí vai deixando para trás os que já estão aí. E aí eles minguam, né? Isso é irresponsabilidade. Tem a ver, inclusive, né, com as cartas do dia, né? A gente cuidar daquilo que já está posto, que a gente já produziu, que a gente já fez. A manutenção daquilo que a gente trouxe ao mundo. Seja uma ideia, seja um filho, uma filha, um projeto e por aí vai. Então hoje é dia, gente, de a gente fazer a manutenção dos nossos. Daqueles que a gente cria, da nossa prole, tá certo? E cuidar deles do ponto de vista material mesmo, né? Número 6. Aí levar para o shopping a criança, ou se é um projeto, ou uma casa, cuidar da casa, fazer a manutenção dela, tá bom? Hoje é dia de cuidar de quem a gente colocou no mundo. E cuidar de quem cuida de nós também, né? É o dia que a gente faz aquela ligação pro Pai de Santo, pra Mãe de Santo, pede a benção, pergunta se quer que leve um almoço, quer que leve um sorvete, quer que faça uma massagem, quer uma ajuda, né? Isso muda a gente, isso faz a diferença, faz muita diferença. Porque Pai de Santo, Mãe de Santo não é só de axé, de candomblé, de umbanda, não. Ele também tem uma vida, também erra, também sofre, sente dor, né? Também sente, ama, odeia, também tem todos esses sentimentos. E é importante que a gente cuide deles e delas para que continue tendo força e motivação para cuidar de nós, tá bom? Beijo, bom dia para vocês, boa tarde, né? Bom domingo. Que seja um dia de descanso, de cuidado e de manifestação do amor. Que assim seja, axé.